parte 2. Semana que vem teremos a parte 3. Eu não sei ainda como vai ser, talvez vai ser necessária a parte 4, porque o conteúdo está bem grande. Tá? E hoje nós vamos falar sobre mediunidade e cura, milagres, obviamente, né, como o nome já diz aqui, mas nós vamos falar sobre cirurgias espirituais e irradiações. Tá? Nossos estudos hoje estão baseados aqui nesses dois livros que eu tinha falado para vocês, mas não tinha mostrado, que é o Sublime Peregrino, tá? Que é um livro de Ramatiz, que fala sobre a história de Jesus, é o livro mais completo que tem sobre o assunto, tá? Fala muita coisa, é muito bom esse livro. E Mediunidade e Cura, que também é um livro que assim complementa muito bem o livro dos médiuns, tá? Esses dois livros aí que a gente está baseando no nosso estudo de hoje e da semana que vem. Bom, vamos começar aqui então com o nosso estudo. Existem vários tipos de cura, tá? Hoje nós vamos falar das curas, das cirurgias espirituais, tá? Então, porque como a gente está nesse segmento, né, gente, vários tipos de cura através das cirurgias. Primeiro tipo de cura que eu coloquei, hoje eu vou falar de 3, é no corpo perispiritual e no duplo etérico. Então, muitas vezes os espíritos, digamos aqui nessa imagem aqui, a pessoa ali tem uma doença no fígado, tá? Nesse primeiro tipo de cura, os espíritos eles podem fazer uma cura no corpo perispiritual e no duplo etérico, né? Ou seja, eles fazem a cura no corpo espiritual, não é no corpo físico, tá? Os espíritos vão, a pessoa pode estar adoentada no hospital, ou em casa, ou nem sabe que está doente. Os espíritos veem aquela doença e dão passes, fazem magnetismos, ou através de médiuns e tal, só que fazem no corpo espiritual da pessoa, né, no perispírito. Aí eles dão, por exemplo, uma energização aqui nesse fígado, fazem num dia, fazem em 2, fazem em 10 sessões, aí depende do caso. O espírito da pessoa fica curado, tá? O físico, não. O físico naquele momento não fica curado, porque não é uma coisa instantânea. Depois de certos períodos, pode ser dias, semanas, meses, essa cura que aconteceu no espírito começa a se somatizar no físico. Aí a doença no físico sai. Vocês entenderam? Então, nesse tipo de cura, é um dos mais comuns, é o mais comum, aliás, que é uma cura que é feita muitas vezes nos hospitais, pessoas que têm doenças e tal, e se curam sem saber como, né? Às vezes os espíritos não foram ali, se materializaram e fizeram a cirurgia na pessoa, retiraram uma pedra no rim, ou fizeram uma cura no estômago, ou retiraram um câncer. Não, eles fizeram tipo uns passos, umas energizações no espírito, e depois de certo período aquilo se materializou no físico. Então, o espírito ficou curado e depois de certo período o corpo ficou curado, tá, gente? Esse é um tipo de cura, tá? Agora nós vamos falar aqui o tipo 2, que é no corpo físico diretamente. Falando das cirurgias espirituais, nas operações cirúrgicas feitas diretamente no corpo físico, os espíritos operadores incorporam no próprio médium que dispõe dessa faculdade. Este como autômato, opera o paciente com os mesmos instrumentos da cirurgia terrena, porém sem anestesia. Ficou cortado aí. Bom, aí vocês veem ali o médium, né? Justamente não é por acaso que eu coloquei essa foto, né? Até estava colocando, o Fabiano deu um revesguinho, eu digo, tu vai colocar o João de Deus? Eu digo, vou colocar o João de Deus, né? Tem um porquê de ter o João de Deus aí na foto, né, gente? Mas digamos que não seja o João de Deus ali, seja um médium incorporado, um espírito que tem conhecimento da técnica cirúrgica, porque não é qualquer espírito, não é eu vou desencarnar e amanhã eu vou estar incorporando e fazendo cirurgia. Não é assim que funciona, né? Os espíritos que incorporam nesses médiums, eles têm conhecimento técnico, científico,
sobre medicina, biologia, química, física e etc, etc, gente. Incorporam esses médiums, na grande maioria são médios semiconscientes ou inconscientes do fenômeno, e fazem as cirurgias, tá, gente? Eles realmente cortam a pessoa, fazem a cirurgia no físico, tá? No físico, geralmente existe corte, tá? Então vocês veem que é bem diferente da cirurgia da primeira, né? Que faz no corpo espiritual, a pessoa às vezes nem sente nada e tal. Essa é bem física mesmo. Então, ó, o médium como autômato, né? Ou seja, ele não participa do processo, opera o paciente com os mesmos instrumentos, né? Os mesmos instrumentos quer dizer o quê? Bisturi, gase, né? E essas coisas assim. Porém, sem anestesia. Então, gente, aqui eu coloquei até o João de Deus, porque houve muitos questionamentos no ano passado, vocês se lembram? Será que ele realmente está incorporado? Será que as cirurgias eram verdadeiras? Será que as pessoas eram curadas? E serás, e serás, e serás, e serás infinitos. Vocês se lembram, né? Foi o maior bafafá que teve, né? Fofoca espiritual, né? Literalmente, vocês se lembram? Então, gente, nesses casos, muitas vezes acontece o quê? Né? Aquela pessoa que está sendo atendida, acontece a mesma coisa que acontecia com os milagres de Jesus, né? O estado de fé daquela pessoa ali provoca uma atração magnética tão forte que ela consegue ser curada através dela mesma, né? Sem ter intervenção de terceiros, né? Muitas vezes o médico que está ali, incorporado, entre aspas, ou que não está com um bom espírito ali, está com um espírito às vezes trevoso, o próprio estado de fé da pessoa que está sendo curada auxilia no processo de cura, né? Isso já é até provado cientificamente que pessoas que têm fé, né, que acreditam na cura da sua doença do físico, elas possuem uma cura da sua doença muito mais rápido e muito superior do que aquelas pessoas que não acreditam. Vocês já viram isso já deu nos sites, na televisão, gente, né? Ou seja, a própria fé da pessoa, ela provoca um estado mental e que é possível que ela se cure das suas doenças. E era o que acontecia na época de Jesus. Muitas pessoas tinham tanta fé que se curavam. E aí Jesus dizia, né? Tua fé te curou, né? Não foi, ou seja, não dizia eu te curei, né? Dizia a tua fé te curou. Porque se aquela pessoa não acreditasse, Jesus simplesmente sempre perguntava, né? Você crê que eu posso curar, que pode ser curada? A pessoa dizia que sim. Se a pessoa não cria ou não queria ser curada, simplesmente ele dizia, não posso te curar, né? Porque ele não podia subverter as leis do livre-arbítrio. Tá, gente? Aí uma perguntinha para vocês. Por que não é necessária anestesia nas cirurgias realizadas por médiuns incorporados? Vocês veem aqui que mesmo os instrumentos, né, o bisturi, corta a pessoa, sai sangue e tal. Por que nesses tipos de cirurgia não se usa anestesia? Cite e comente. Só escuta a chuva, né? Os espíritos não fazem eles o trabalho de anestesiar a criatura? Exatamente. O médico ali, ele não coloca nenhuma cirurgia, mas os espíritos que estão ali incorporados, mais os espíritos que estão ao redor do médium, fazem então uma manipulação magnética. Eles atuam diretamente no duplo etérico da pessoa e no corpo astral da pessoa, através de estados de hipnose, gente, do próprio cérebro da pessoa que está sendo atendida, fazendo com que a dor seja anulada. Então, aí, nesses casos, justamente a pessoa não sente dor, porque é manipulado a parte mental da pessoa, vocês entenderam? O próprio cérebro da pessoa ali é feito uma
uma magnetização e anula a dor. Tá? Por isso que não se usa anestesia, não é necessário anestesia nesses casos. Seguindo aqui, gente, no tipo 3. No corpo físico, porém, se utilizando de fluidos mais materializados. Muitas vezes, vocês viram que lá no tipo 1 se fazia no corpo espiritual e depois de certo período se materializava no físico, a pessoa se curava e tal, porque não era visível. No tipo 2, esse tipo de cura era visível, porque tem o corte. No tipo 3, gente, é uma mistura desses dois primeiros tipos, podemos dizer assim. Ou seja, a pessoa pode ser curada, cortada ou não. Tá? Ela tem uma atuação no perispírito dela, no corpo astral, naquele órgão que está doente, só que ao mesmo tempo, através da utilização de fluidos mais materializados, os espíritos eles moldam esse fluido e fazem órgãos. Por exemplo, a pessoa tem um problema num ventrículo lá do coração, né? Lá daquelas bombinhas do coração. Assim. Tem uma má formação congênita. Então, os espíritos, eles podem, através desses fluidos, pegam essas energias, agregam essas energias e fazem aquele tubinho que está ali mal formadinho, ficar formadinho direitinho de novo, né? Eles não pegam o coração do fulano, cortam o coração do fulano, tiram do fulano e botam no ciclano, né? Eles pegam e manipulam aquele coração, né, através das energias, e fazem como se fosse uma peça falsa, vocês entenderam? E acoplam naquela pessoa doente. Aí aquela pessoa doente, como se fosse um órgão fictício, mas material, porque se usam de elementos materiais, e colocam naquele local que estava doente, né? Então, muitos de nós podemos ter esses tipos de aparatos físicos que foram manipulados por espíritos, né? E sem a gente saber. Tá, gente? Aí, lá nessa fotinha que eu estou mostrando para vocês aí, é essas energias mais materializadas, que a gente já estudou semana retrasada, que se chama ectoplasma. Muito bem. Gente, o ectoplasma, que a gente já tem falado bastante, né, é um dos fluidos mais utilizados para as reuniões de materialização, para essas curas, e vocês veem que elas saem ali do nariz do médico. Né? Uma coisa bonita de se ver, né? Parece que ele está com gripe e está espirrando. Só que é muito pior. Gente, aquilo ali que vocês estão vendo ali saindo é o ectoplasma, tá? Vocês veem que ali que é visível, aquilo ali é uma foto que se o médium que exala esse tipo de fluido sentasse aqui na frente, vocês todos iam ver, tá? Não é assim, só quem pode ver, né? Todo mundo ia ver. E esse ectoplasma não sai só pelo nariz, né? Não, agora eu vou mostrar para vocês aqui umas fotinhos. Aqui nós temos essa senhora, que é a mulher de branco, vocês veem aqui. Gente, essa foto aqui foi captada essa noite, tá? Da senhora que está sentada bem ali. Não, tá brincando, gente. Senti assim, ó. Você todos se levantando e indo embora. Gente, isso daqui também é um fenômeno de aparição, tá? De ectoplasmia. Vocês veem que através daquele fluido que sai do nariz ali do médium, os espíritos, né? Essa senhora já tinha falecido. Para se mostrar numa reunião de materialização, ela se molda, usa aquele fluido e molda todo o corpo tal qual era quando viva. Por isso tem aquelas fotinhas ali para provar que ela era ela, né? Vocês veem ali que está igualito, com um véuzinho, né? Pode ter, assim, inclusive, até ser a roupa que ela pode ter vindo a falecer e que se mostrar desse jeito. Né? Os espíritos eles podem moldar a forma que eles quiserem na hora da aparição. Olha só isso aqui. Ali o ectoplasma saindo da orelhinha, né? Bonito, né? Uma linda de uma cena. Isso aqui, gente, hoje em dia é bem raro. Tem alguns centros
que fazem essas reuniões de materialização, mas hoje em dia é muito raro se fazer. Isso quer dizer que as fotos são bem antigas. E aqui mais uma. Aqui é o Chico, gente. Não sei se é a mesma senhora que ela. Acho até que não. É outra mulher de branco. Ela fica desse lado aqui. Ali é o Chico, gente, num dos livros que tem das reuniões de materialização, tem esse livro, tem várias fotos, onde Chico fazia essas reuniões nas câmaras de materialização. Vocês veem ali, ó, a pessoa do meio, materializada. Todo mundo está vendo, né? Foi tirando a fotinho. É legal, né, gente? Quem aí quer testar? Agora. Escutei todo mundo se levantando e indo embora de novo. Meu Deus, uma pergunta ali naquela ali do médico curador ali da operação espiritual. No caso, pode, no caso ali, como aconteceu esse caso aí, dele que aconteceu esse aí. No caso, o espírito pode ser. Não, pode não. O espírito que opera sim é o médico, né? No espiritual ele é o médico. E porque diz que os espíritos que investigaram, então os espíritos todos são de Deus, os 12 irmãos, né? Esse espírito que, no caso, estava alinhado com ele, não precisava ser aparentemente um espírito com moral elevado, né? Não. Porque ele podia ser o conhecimento, né? Podia ser que no início fosse, e pode ser que tenha tido uma troca de entidade no decorrer do processo. E aí o médium fascinado, né, pelo ouro, não se dá conta ou nem se interessa também saber, porque essa parte tem várias variantes, né? A gente não tem como saber, porque para saber a gente teria que estar do lado de lá, né? Para questionar, para perguntar, né? Inclusive muitos espíritas na época desse problema todo foram questionados e saíram pela tangente, né? Nem responderam que sim, nem que não, né? Simplesmente ficaram caladinhos, né? E não disseram, né? Porque é que vai muito do acesso que os médiuns têm ao questionamento e também a perguntar, né? Nem todos os centros, nas reuniões mediúnicas, tu tem acesso a uma entidade para perguntar, o fulano lá é uma entidade verdadeira ou não é, né? Nem todos os centros têm e também, às vezes, não tem porquê. Às vezes é mais curiosidade, né? E os espíritos deixam a gente mais pesquisar, estudar, realmente saber pelas obras se o espírito que está ali é verdadeiro ou não. Mas por isso que é interessante um grupo mediúnico, sendo, no caso, um grupo não muito grande, onde eles têm uma sintonia entre eles, para eles poderem conversar e analisar todas as obras, porque de repente o médico está fascinado e está se achando, mas não tem contato com os outros não querem falar com ele, porque no caso desse homem aí não tinha como falar, né? Vocês veem a história, que depois que tudo passa, parece, cara, é tão fácil de ver, ninguém vê. Mas vocês veem a história que, tipo, não podia ser questionado, né? Era muito o chefe, né? E os outros eram meio subalternos, né? E vocês veem que os médiuns endeusavam, né? A pessoa, as pessoas endeusavam, né? Os médiuns. Mas no caso de um médium